E se eu te disser que você pode ter o seu congelamento de óvulos e ou o seu tratamento de fertilização in vitro gratuito, você acredita? Pois é isso que eu quero contar para vocês. Vou começar falando sobre o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos, ele é muito importante. É um benefício, uma informação que eu, por exemplo, não tive. E eu paguei um pênalti, que foi abrir mão da genética, que foi super difícil para mim. E hoje é difícil para muitas mulheres, tá? E o maior arrependimento que a gente tem é de não ter tido pelo menos o benefício da informação. Então, como faz, Luli, para que a gente possa ter o congelamento de óvulos gratuito? É simples. Primeiro, basta que você vá numa clínica, num especialista, para avaliar a sua reserva ovariana, para avaliar as condições de reserva. Por que isso é importante? Para você ter ideia, né, de um parâmetro da urgência, da emergência disso, né? Então, se você vai verificar qual que é a qualidade dos seus óvulos e você percebe que você tem uma reserva ovariana baixa, aí você tem que correr mais rápido. Mas se você não tem, você também pode tomar a decisão de fazer um pouco mais para frente, porém, é importante que hoje em dia tenha acontecido muitos casos de doenças que as pessoas não esperam, a gente nunca espera estar doente, e aí a gente não congelou esse processo, e aí a gente tem que fazer rápido, de repente essa doença já está no estágio avançado, como câncer, por exemplo, e que a gente não tem esse tempo para congelar óvulos. E isso pode ser um agravante lá no seu futuro, quando você quiser ter seus filhos e você não perdeu essa chance, esse time. Então, é importante que vocês façam o quanto antes vocês puderem congelar, preservar sua fertilidade, tá? Então, o primeiro ponto é esse, buscar uma clínica e saber sobre a sua reserva ovariana. Bom, agora a gente vai falar sobre a forma que você pode ter desconto no seu tratamento, no seu congelamento de óvulos, tá? Hoje, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza que vocês façam congelamento e existe a ovodoação compartilhada, que é a doação de óvulos compartilhada. Existem muitos casos de ovodoação compartilhada dentro da própria clínica. E como isso funciona naquele momento exato? Existem duas pessoas que precisam de tratamento, uma por causa de óvulos e a outra por causa de um fator masculino, só que essa pessoa não tem uma barreira financeira. Ela pode ser uma ovodoadora compartilhada, que foi o meu caso. Eu fiz meu tratamento com a ovodoação compartilhada na época. E essa pessoa vai doar metade dos óvulos para vocês vão arcar com parte do tratamento dela e as duas pessoas têm chances para realizarem os sonhos, digamos. E a outra forma é quando você deseja doar parte dos óvulos que você coletou. Então, como funciona isso, Luli? Quando você vai fazer o tratamento, o seu congelamento, você vai ter uma quantidade de óvulos. E tudo isso para você ser doadora de óvulos tem uma regra dentro da resolução do CFM, que uma delas é que a pessoa que doa óvulos, ela tem que ter até 37 anos. Porém, a maioria das pessoas aceitam tratamentos de doadoras com até 32, 33, 34 anos no máximo, tá? Por quê? Porque a reserva ovariana a gente sabe que ela começa a cair a partir dos 35 anos. Tá aí a resposta, por que não aceitam com o congelamento de óvulos acima de 35 anos. Pela qualidade dos óvulos, e eu acho justo que a gente, como receptora, que a gente fique segura que vai ter óvulos de qualidade, tá? Então esse é um ponto muito importante. Só que isso, gente, é muito importante também que vocês saibam que é uma doação altruísta. Os especialistas não podem te obrigar a doar óvulos para você ter um desconto no tratamento. É importante que vocês tenham consciência e responsabilidade de saber os impactos disso para você lá na frente. Às vezes a gente toma uma decisão por impulso e a gente não vê as consequências lá na frente, né? Então tem muitas pessoas, por exemplo, que falam, eu não quero doar porque elas não entendem o que é esse processo. Mas assim, basicamente falando, você vai ter um material genético, a sua genética, que tem uma possibilidade de uma criança, uma pessoa, nascer com as suas cargas genéticas, né? Isso não significa que você tem filho, não, tá? Simplesmente a gente está falando da carga genética, hereditária, essas coisas. Então é importante que as pessoas entendam esse processo e que você não se sinta obrigada pela clínica para doar esse material se você ainda não está segura, tá? Então isso é importante que a gente fale até para nós receptoras, tá bom? Um outro ponto que eu acho muito legal para falar para vocês toda pessoa que for congelar óvulos, eu sugiro que aguarde um processo de pelo menos 3 meses. Por que 3 meses? Para você se
programarem o organismo, até para vocês próprias, né, para as pessoas que estão congelando os óvulos com o intuito de usar lá na frente, e também para as pessoas que vão receber esses óvulos. Então, se vocês têm não tem uma qualidade de vida saudável, tem qualquer questão, que de repente por alguma inflamação no organismo tal, talvez isso possa impactar na qualidade desses óvulos nesse momento, né? Nada que vocês possam fazer um acompanhamento, um tratamento de 2, 3 meses aí, com um especialista tal, para desinflamar, para estar super bem, para garantir o uso desses óvulos seu lá no futuro, e nosso como receptora, para a nossa vida, para realizar o nosso sonho, já que a gente já tem um caminho, uma trilha, né, a gente já trilha uma jornada tão difícil. Então, gente, todas as clínicas no Brasil podem fazer isso, não tem uma ou outra. Vocês podem falar com a clínica de reprodução assistida no seu estado, na sua cidade, que eles provavelmente têm como fazer. É questão de falar, é questão de novo, de informação, gente. A informação é tudo, a informação empodera e ela transforma, tá? O mais importante sobre congelamento de óvulos, eu acho que é você ter a liberdade, sabe? Você ter a liberdade e a possibilidade de postergar uma decisão. Isso não significa que você é obrigada a ser mãe, que você é obrigada a ter filho. Eu fui a mulher, a executiva que jurava para todo mundo que eu não queria ser mãe, gente. Eu jurei, eu tinha certeza disso no coração, mas essa chave virou. Só que quando ela virou, eu não tinha óvulos congelados e eu tive que passar por muitos desgastes emocionais, principalmente emocionais, para realizar o sonho da maternidade. Então essa é uma chance que você está tendo, que eu não tive, e que você pode usufruir com isso. Mas precisa ter responsabilidade, gente. Todas as clínicas no Brasil fazem. E o mais importante, gente, não esquece. Cuidado com as clínicas que vocês vão fazer isso, tá? Tem que ser uma clínica licenciada pela Anvisa. Às vezes a clínica ela não é homologada pela Anvisa, tá? Mas ela tem parceiros, então você vai fazer todo o procedimento com ela, mas ela vai te levar numa clínica terceira, e essa clínica terceira, com certeza absoluta, é um CRHA, que é um Centro de Reprodução Humana Assistida determinada pela Anvisa, tá bom? Compartilhe esse vídeo, porque eu acho que ele é muito importante, ele vai ajudar muitas pessoas no Brasil inteiro.